Olá, professores, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar da criação de grêmios estudantis em estabelecimentos públicos e privados. Eu sou a professora Rutineia e hoje estarei falando da Lei Paulista número 15.667, de 12 de janeiro de 2015. Vamos ver aqui o que diz a lei a respeito da criação dos grêmios estudantis. Nós sabemos aí que na legislação escolar, a instituição escola pública, ela é composta ali do seu corpo docente, de professores, de funcionários técnico-administrativos, de gestores, e ela tem órgãos colegiados que favorecem a gestão democrática. Quais são esses órgãos colegiados? Conselho de Escola, Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil. O que diz a lei? Fica assegurada aos estudantes dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio situados no estado de São Paulo a criação, organização e a atuação de grêmios estudantis como entidades representativas de seus interesses. Interesses de quem? Dos estabelecimentos de ensino, das escolas, na forma da presente lei. E o que essa lei fala? Primeiro, como se cria um grêmio estudantil? Então, é uma iniciativa que é garantida por lei e que parte primeiramente da diretoria de ensino, já que eu estou falando de uma legislação estadual do estado de São Paulo, que é dividido em diretorias. Tem estados que têm equivalentes, né? Superintendências, coordenadorias, mas aqui no estado de São Paulo são diretorias de ensino. Então é colocado pela diretoria de ensino. Pode ser criado pelo diretor da escola, a iniciativa Grêmio, né? E a partir da iniciativa dos alunos, através de abaixo-assinado que contém assinatura de 5% dos alunos matriculados, ou também da Associação de Pais e Mestres. Então, o Grêmio pode ser criado por um órgão maior, né, diretoria de ensino, que lança o edital, né, para que as escolas aí criem seus grêmios. Os alunos, se a escola não tem um grêmio, eles podem solicitar a criação, fazer um chamado, solicitar ao diretor para que abra um chamado para eleições do grêmio, e a Associação de Pais e Mestres, que é um órgão responsável aí pela gestão financeira da escola, mas que pode chamar aí a eleição do Grêmio Estudantil também. Aí, para se convocar esse Grêmio, é necessário que haja uma assembleia para verificar o interesse do alunado em formar as chapas, em concorrer, uma assembleia para esclarecer o que é o Grêmio, a sua forma de atuação. E nessa assembleia será discutido o nome do Grêmio, que é o nome da chapa vencedora, se houverem muitas, né? Ou mais de uma. O estatuto interno do Grêmio, que existe aí, um estatuto padrão, e tem as normas de cada escola. A comissão eleitoral, que vai aí promover a eleição, acompanhar a idoneidade do processo de eleição. O que é essa idoneidade? A honestidade, a transparência da eleição, né? Eu lembro que quando estava aí nos anos finais do ensino fundamental, algumas décadas atrás, né, houve a primeira eleição do Grêmio, da qual eu participei. Naquela época ainda não havia separado as escolas em Fundamental 1 num prédio, Fundamental 2 no outro. E essas eleições do Grêmio, elas aconteciam somente a partir da 5ª série, ou do 6º ano. E eu me lembro de ter duas chapas, né? Uma chamava Tuca e outra Soft, com alunos já maiores, do 9º ano. Eu lembro que os alunos já tinham barba, né? Do 9º ano, do
ensino médio, e a nossa professora disse, olha, votem em tal chapa, porque naquela chapa a professora conhece todos os alunos, né? Então já era um sexto ano, na chapa que ela estava indicando, todos já eram seus alunos, e na outra chapa não, né? Alunos do período da noite que havia naquela época. Então não foi garantida aí a transparência do processo, porque a própria professora indicou a chapa para quem nós deveríamos votar, certo? Então a comissão eleitoral seria para acompanhar isso, porque a professora não era professora de todos os alunos, ela indicou aqueles que ela gostaria que fossem. E a data da eleição. Então tem todo esse processo eleitoral que deve ocorrer da maneira mais transparente possível. A escola não educa para a cidadania. Uma das primeiras lições de cidadania do aluno é a eleição do Grêmio. E a realização da Assembleia. Como que deve ocorrer? Nós já falamos o que deve ser discutido. Então, a Assembleia deve ser realizada no prazo máximo de 30 dias após a publicação do edital, ao que se refere ao caput desse artigo. Estou falando porque eu escrevi lendo a legislação. Então, o que é o edital? É o anúncio, é a abertura de candidatura das chapas, não é? Abertura do edital lançando a eleição para o Grêmio. E a partir da eleição para o Grêmio, lança-se a data para a candidatura das chapas, a data para a Assembleia. Então, isso nesse período de 30 dias. Essa publicação deve ser ampla e restrita dentro do ambiente escolar, com divulgação dentro das salas de aula e demais dependências de convívio escolar. Então, existe um profissional na escola incumbido de conduzir esse processo, de orientar as crianças e jovens para esse processo. Na rede de ensino de Franca, conta com um orientador educacional, um vice-diretor, um professor coordenador, a denominação que tiver aí em cada estado ou município. Mas vai haver um profissional que vai conduzir e supervisionar esse processo eleitoral. Porque mesmo que os alunos já sejam aí de ensino médio, eles não têm ainda essa autonomia total para isso. Então, o que as escolas devem assegurar ao Grêmio? Primeiro, se tem um profissional que supervisiona, que representa o diretor, ou o diretor conduz isso pessoalmente, eu já citei profissionais que podem ser condutores disso, tem que ter um espaço para instalação e realização das atividades do Grêmio. Então, quando os meninos são pequenos, aí de ciclo 1, tem um profissional que coordena, e geralmente é na sala, do orientador, do coordenador, do diretor que seja. Um professor readaptado. Alunos de ensino médio, ele já tem mais autonomia. Eu lembro que nessa escola que eu estudei, tinha a sala do Grêmio, que era a antiga sala do Centro Cívico, que era a denominação que tinha, vamos pensar aí, na década de 80. Deve-se providenciar livre alocação e circulação de seus cartazes, panfletos, jornais, publicações. Vamos lembrar que a legislação é de 2015, é recente, mas em 2025, por exemplo, contamos com cartazes, mas panfletos, jornais, publicações, elas são mais virtuais. Então, ao invés de, por exemplo, um espaço para se colar na escola, talvez um espaço na rede social da escola, porque elas têm, né? As escolas precisam dar acesso de seus representantes a todas as dependências da instituição, com as devidas regras, é claro, mas os gremistas, eles precisam ter a liberdade de circulação, como eu disse, com as devidas autorizações e limites. Então, os membros da diretoria do Grêmio estudantil terão assegurada a permanência e rematrícula a partir da sua eleição até um ano após o fim de seu mandato. Claro que a gente trabalha com uma escola pública, né? Não tem essa questão de selecionar a matrícula.
o aluno ele já está na escola, ele tem o direito à matrícula, mas em outras instâncias já se garante que o aluno tem esse direito irrestrito a essa matrícula, rematrícula, permanência na escola, né? Quando eu leio, entendo mais que isso se aplica às escolas particulares que vinculam matrícula, rematrícula a questões financeiras, né? Não estou dizendo aqui que vai estudar de graça, eu não tenho nem esse conhecimento, porque a minha jurisdição, o meu alcance é o ensino público. Mas entendo que vai se aplicar mais a uma realidade particular, porque o público ele possui outras regras de matrícula e rematrícula. Mas aqui fica garantida a permanência do aluno na escola e a sua rematrícula a partir da sua eleição até um ano após o fim do mandato. Mais questões a respeito do Grêmio e da sua matrícula. Então, os membros da diretoria do Grêmio Estudantil terão assegurado a sua permanência e rematrícula a partir da sua eleição até um ano após o fim de seu mandato. Já tratamos. Então, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente. Orçamento de quem? Da escola. Os membros da diretoria do Grêmio Estudantil terão assegurada a permanência e rematrícula a partir de sua eleição até 2 anos após o fim do mandato. Né? Então, tem aí um item que ele coloca até 1 ano, depois ele coloca até 2. Então, são variadas as condições. Então, a gente encerra, né, esse capítulo sobre o Grêmio Estudantil, lembrando que é uma instância colegiada na escola. E se eu vou pôr crianças, vou pôr jovens, obrigatoriamente eu tenho que colocar, porque faz parte da legislação, eles têm que ter poder de vez e de voto em situações que exigem o parecer dos órgãos colegiados da escola. Vamos recordar quais esses órgãos? Conselho de Escola, Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil. Olha, por menores que sejam as crianças, olham o status que elas ganham perante os seus colegas, seus professores e gestores da escola.